Moisés. Agora chegamos à família de Moisés e, assim como em outras famílias que já analisamos, temos medo de falar das falhas destes santos homens de Deus, mas isto tudo foi transmitido para a nossa consideração e para que guardemos nosso coração as advertências destes exemplos. Vocês devem lembrar em que em Êxodo capítulo 2, versículo 21, lemos do casamento de Moisés com Zípora, a filha de Reuel, Êxodo capítulo 2, versículo 18, ou Jetro, Êxodo capítulo 18, versículo 5. Temos que considerar sempre que Zípora era uma mulher das nações. Há algumas mulheres gentias que ocupavam um eminente lugar na história de Israel, e Zípora faz parte deste grupo que fará lembrar os mais atentos a noiva que se constitui das nações, esta que o Senhor está preparando para si no tempo presente, a igreja. Moisés teve 2 filhos, Gerson, que significa estrangeiro ali, e Eliezer, que significa meu Deus é auxiliador, cujos nomes são um brilhante testemunho do coração sincero e fiel de seu pai. Em Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, há uma indicação de que nem tudo estava em ordem na casa de Moisés, pois está evidente que Zípora não quis permitir a circuncisão de seus filhos, achava isto um costume cruel e desnecessário. Agindo assim, Zípora deixou de ser submissa, o que lhe cabia como esposa, mas também falhou por ter escolhido um caminho próprio, ao invés de se submeter à ordem de Deus. E antes que Deus pudesse usar o seu servo, isto tinha que ser posto em ordem. Não era só ele, era também a sua família que deveria levar a marca que representava a morte. Para preservar a vida de seu marido, é a própria Zípora que finalmente executa este procedimento em seus filhos, mas reclama esposo sanguinário. É bom considerar que não podemos deixar as ordens de Deus de lado sem receber o castigo, mesmo que nossa preferência seja seguir o próprio caminho. A história de Moisés e Arão nos mostra que não podemos ser levianos nas coisas de Deus e que também não podemos andar em nossos próprios caminhos. Realmente é um bom sinal quando pai e mãe reconhecem, unânimes, que a morte e o derramamento de sangue são a única parte que, segundo o princípio de Deus, toca a nossa descendência. Os anos passaram e agora lemos em Números capítulo 12, versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. Sabemos que o Senhor, por isso, repreendeu seriamente a Arão e Miriam. Miriam, por ter falado contra Moisés, foi severamente punida com lepra. Mas nem por isso a atitude de Moisés foi justificada. Quero lembrar que foi Moisés, o escritor, que Deus usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, e podemos notar como confessa este fato quando acrescenta, pois tinha tomado a mulher cusita. Não sabemos se Zípora já tinha morrido ou se Moisés tinha agora 2 mulheres. Quando casou com Zípora, não havia condições para que tomasse uma mulher de seu próprio povo, mas agora já não havia mais motivo para buscar uma esposa fora do povo de Deus. Ocorre, porém, que a graça de Deus nos revelou todos esses detalhes e não queremos nos juntar a Arão e Miriam falando contra o honrado servo de Deus. É bom sempre lembrar que não é nenhuma alegria para o Espírito de Deus desvendar as falhas do povo de Deus. O amor encobre os pecados sempre onde isto for possível, e é desta forma que a graça de Deus também age conosco. Ainda que tanta coisa permanece oculta, estas poucas indicações da vida familiar de Moisés talvez sejam indícios de um mistério muito triste do qual
muitos hoje talvez nem estejam conscientes. Será que Deus, em sua graça, teria permitido que a amarga vergonha que um neto de Moisés levou sobre si ficasse oculto à maioria dos leitores? Isto é, exceto aqueles que amam a sua palavra e têm o seu prazer em se aprofundar além do que encontram na superfície? Seja como for, ao ler Juízes, capítulo 18, versículo 30, vamos nos deparar com estas tristes palavras. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Se esta versão está correta, a tradução da Septuaginta diz Manassés. Porém, autoridades em judaísmo sustentam a opinião de que o texto tenha sido adulterado. Então, o primeiro sacerdote de ídolos, do qual temos notícia em Israel, é um neto de Moisés. É triste demais falar sobre isto, e talvez até seja melhor não comentar. Vamos deixar o fato tal como Deus o relatou. Mas isto não adverte todos os pais? Tanto faz a posição que ocupam, e ainda que Deus oculte muitas coisas diante das pessoas, chega o dia em que temos que colher os frutos de nossa própria loucura. À parte das coisas tristes, também encontramos algo agradável. Seguindo a descendência de Moisés, vemos que Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Isto encontramos em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 24, e que Salomete, um descendente de Eliezer, irmão de Gerson, e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 26. Isso já foi nos dias de Davi. É um refrigério considerar que algumas das responsabilidades mais importantes na casa real foram confiadas aos filhos de Moisés, ainda que, por outro lado, tenhamos que lembrar também que Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, tinha participado do fruto dos tesouros da casa de Mica. Juízes, capítulo 18, versículos 18 a 20 e versículos 30 a 31.